Título: A presença que parava o tempo. Ela não tocava o relógio, mas fazia o tempo dobrar os joelhos. Em uma era onde tudo corre e se perde. Onde cada segundo custa caro, cada minuto é negociado, e cada hora escorre como areia entre os dedos. Havia uma mulher que fazia o tempo parar. Não por ela, mas por ele. Havia algo nos cultos que liderava. Algo que nenhuma câmera capturava e nenhum som registrava. A eternidade visitava a terra. A eternidade, em forma de glória. A presença vinha, não como um conceito, mas como uma realidade tangível. E quando ela chegava, o tempo se calava. Não era um show, não era uma performance, não era um roteiro de avivamento ensaiado. Era a interrupção divina na cronologia humana. Era como se as leis da física pedissem licença, como se os ponteiros hesitassem em continuar girando. Pessoas entravam com pressa menos e saíam sem saber se era manhã ou noite. Perdiam o senso de agenda, mas reencontravam o senso de eternidade. Aquilo que os despertadores não podiam gritar, a presença sussurrava, e bastava um toque, um vento, uma lágrima escorrendo na hora errada, para que tudo fizesse sentido. Ela nunca atribuiu isso a si mesma. Nunca disse: "Vejam o que eu faço." Ela dizia com olhos rasos d'água e voz embargada: "É o Espírito Santo. Ele está aqui." E quando ela falava isso, os ossos calejados tremiam, os arrogantes silenciavam, os enfermos esqueciam da dor. O auditório virava altar. Ninguém ousava se mover, porque mover-se, quando Deus entra, é como interromper o fôlego. E ali, na quietude que não era ausência, mas plenitude, tudo se transformava. A atmosfera ganhava peso. Um peso leve, mas incontornável, como o ar do Éden, como o primeiro fôlego de Adão, como o último suspiro de Cristo, antes da rendição. Mentalidade. A mente natural não entende essas coisas. Ela tenta medir, quantificar, prever, mas a mentalidade do espírito é rendição, não controle. Catherine vivia com a mente cativa à eternidade. Não era alienada da realidade, mas recusava ser moldada por ela. Enquanto o mundo dizia seja produtiva, ela dizia seja presente. O tempo para ela não era algo a ser dominado, mas algo a ser santificado, porque quando o Espírito toca, até os segundos são consagrados. Sua mentalidade não era de urgência ansiosa, mas de reverência constante. E por isso, a eternidade respondia: crença. Ela cria, não apenas em Deus, mas no Deus que age, no Deus que entra em um salão comum e o transforma em um santo dos santos, no Deus que ainda cura, ainda fala, ainda se move. E sua fé não era barulhenta, era profunda, como raízes invisíveis, que sustentam a árvore mesmo na seca. Sua crença era como lâmpada acesa em caverna escura, não imposta, mas incandescente. Era a certeza de que onde 2 ou 3 se reunissem, algo maior que eles aconteceria. E quando essa fé entrava em colisão com a incredulidade ao redor, a incredulidade que recuava, clareza, havia uma nitidez em sua jornada, não em cada passo, mas no destino. Ela sabia. Sua missão não era fama, não era aceitação, não era teologia de vitrine. Sua missão era ser condutora de uma presença. Ela não se confundia com os títulos que lhe davam: evangelista, milagreira, profeta. Ela sorria e dizia: sou apenas uma mulher que ama o Espírito Santo. Essa clareza lhe dava foco. Não se distraía com escândalos, críticas ou elogios. Porque quem anda com a eternidade não negocia com o efêmero visão. Catherine via além do auditório, via além das cadeiras preenchidas. Seus olhos estavam voltados para algo que poucos enxergam: a glória invisível. Não se tratava de quantos vinham, mas de quem vinha com eles. O Espírito. Se ele não viesse, ela não subiria ao palco. Preferia ser esquecida do que ser lembrada por algo que não veio dele. Sua visão era como fogo, menos ardia, sem consumir. Queimava a superficialidade, expunha a vaidade, derretia a performance. Só restava a verdade. E verdade, quando tocada pelo Espírito, se torna a vida,
propósito. Tudo em sua vida convergia para um só ponto: ser morada, ser espaço, ser vasilha. Ela sabia que o que transforma não é o talento, mas a unção. E unção não é comprada com esforço, é cultivada. Calm, renewed. Catherine entendia que sua vida não lhe pertencia. Era uma oferta, e ofertas não negociam seu valor, se entregam por inteiro. Seu propósito não era ter algo para dizer, mas ser algo que apontasse para alguém. E assim, mesmo em silêncio, ela pregava, mesmo em lágrimas, ela declarava. Mesmo sendo esquecida por alguns, ela era lembrada no céu. Disciplina. A presença não repousa em terreno instável. Ela sabia disso. Por isso sua vida era marcada por disciplina secreta, horror, de oração que ninguém via, jejuns que não apareciam nas manchetes, meditações que não geravam conteúdo, mas quebrantamento. Sua disciplina não era militar, mas amorosa. Não era movida pelo medo de errar, mas pelo desejo de não entristecer. Cada manhã era altar, cada noite, sacrifício. Porque a presença não é casual, é cultivada, ação. E quando chegava a hora ela se movia, não com impulsividade, mas com autoridade. Cada palavra era escolhida como se fosse uma flecha. Cada gesto, como se fosse uma nota em sinfonia sagrada. Ela não gritava menos, mas o céu respondia. Não impunha menos, mas o inferno recuava, porque a ação nascida da presença tem poder. Não é teatro, é transformação. As cadeiras que recebiam, corpos também recebiam libertações. As mãos que levantavam se enchiam de algo que não sabiam nomear, menos apenas choravam. E não era histeria, era santidade crua, gratidão. Ela chorava muito. E não era de tristeza, era de gratidão. A cada culto, ela sussurrava: obrigada por estar aqui, Espírito Santo. Obrigada, como quem se surpreende que o Eterno ainda escolhe visitar o humano. Ela nunca se acostumou, nunca tratou a glória como algo garantido, sempre com temor, sempre com lágrimas, porque a gratidão mantém o coração mole, e corações moles são moldáveis, e moldáveis são usáveis. Adaptabilidade, em tempos onde tudo muda menos formas, plataformas, costumes, ela sabia se mover sem perder a essência. Não se tratava de método, mas de essência. Ela podia estar em auditórios gigantes ou em salas pequenas, e a presença era a mesma, porque ela não levava o que era seu, ela carregava o que era dele. E quem carrega o céu se adapta na terra sem perder o céu. Resiliência. Houve dias sombrios, críticas duras, traições, doenças, solidão, mas ela permanecia, não pela força de sua personalidade, mas pela constância do espírito. Sua resiliência não vinha de orgulho, mas de fé. Fé de que o mesmo que começou a obra, a completaria, e mesmo quando quis desistir, algo maior a segurava. Ela dizia: eu morri 1000 vezes, mas ele vive em mim, e viver com ele vale mais que 1000 mortes. Aprendizado. Nunca achou que sabia tudo, pelo contrário, cada reunião era nova, cada momento único. O Espírito ensinava, corrigia, revelava, ela ouvia, ela aprendia, com os humildes, com os simples, com o silêncio. Porque quem para diante da presença se torna eterno aprendiz. E aprender com o Espírito é reaprender a viver. E ali, quando todos diziam que o tempo tinha parado, não era metáfora, era milagre, era realidade invertida, era o céu invadindo o relógio. O cronos sendo engolido pelo Kairos, o momento sendo eternizado. E quando saíam, não levavam apenas lembranças, levavam marcas, cicatrizes de glória, memórias que o tempo não conseguia apagar, porque o tempo mas o que ele faz permanece. Ela partiu, mas o eco da eternidade que ela carregava ainda vibra. Vibra em corações famintos, vibra em reuniões onde a glória ainda vem, vibra em vozes que se recusam a seguir a lógica do mercado espiritual moderno, vibra em mulheres e homens que, como ela, dizem: Espírito Santo, você é o mais importante. Se você não vier, eu não quero subir. Vibra em quem prefere a presença ao espetáculo. Vibra em quem sabe
que quando ele vem, o tempo se curva, porque há um tipo de glória que o tempo não mede, e há um tipo de mulher que o tempo não consegue apagar. Ela não controlava o tempo, mas o tempo parava diante dela, não por ela, mas por ele. A presença que parava o tempo ainda vem, ainda vem. E se você ouviu algo hoje que queimou dentro de você, não ignore. Não corra de volta para o barulho. Fiquei, silence. Peça a ele, vem, porque a presença ainda vem. E quando ela vier, deixe tudo parar, inclusive você. Se isso tocou seu espírito, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que o céu ainda visita a terra. E nos comentários, escreva: eu escolho a presença, porque não é sobre mais um vídeo, é sobre mais um altar sendo aceso.